Boa tarde para você. Hoje, quinta-feira, nossa mini sexta, dia 27 de agosto de 2026. Está no ar o De Boa na 94. Comigo, Carol Simonetti, Lari Mazalotti e Guilherme Dias. Boa tarde para vocês. Como é que vocês estão hoje? E aí, boa tarde, Carol, boa tarde, Gui. E a você que está acompanhando a programação, tudo certo do lado de cá? E aí, tudo bem? Tudo bem. Então, fechou. E o Guilherme, você conseguiu sobreviver a ontem? Ah, bem demais, tranquilo. Percebi que eu tenho algumas coisas para ajustar. Boa tarde, meninas. Boa tarde. Mas o jogo foi bom, assim. Eu vi quem que você compareceu, fez sexta. quem assistiu. Foi um jogo solidário, né? Uhum. O pessoal tinha que levar 1 quilo de alimento. Eu acho que para ver o time da imprensa, na próxima, a gente tem que ofertar 1 quilo de feijão, 1 quilo de arroz pro pessoal ir assistir a gente. Entendi. Porque foi bravo, hein? Nossa Uma boa Senhora. ideia, uma boa ideia. Quanto foi o placar? Você pode falar pra gente? Eu não posso porque eu não sei, realmente. Eu sei que eles ganharam de 40, 50 pontos. Caramba, hein? Mas aí tem uma explicação. Qual? Era o time da imprensa. A gente pensou que a gente ia jogar contra a organização da liga. Nós jogamos contra os 2 melhores jogadores de cada time que vai participar do campeonato. Ah, não. Então não tinha o que aí não fazer. tem como, aí Era, não tem como. Assim, torcer para acabar. Mas foi legal, foi uma experiência boa. Foram trollados, hein? Nossa, e a gente ficou sabendo na hora. Então eu chamei a galera e falei, olha, nós vamos perder. Antes do jogo começar. Nós vamos perder e tá nós tudo não bem. precisamos ser humilhados. Vamos em busca disso. Mas perdemos, fomos humilhados e atropelados. Acontece. É bom, é bom. Pô, poder jogar no panela de pressão, um dos templos do basquete nacional. E a Vivi, espertinha, ficou no outro time, né? Hã? A Vivi. Depois, no final, ela foi pra gente também. Mas, então tá bom. assim, não sei que castigo que nós, né? Não sei por que ela foi pro nosso time, mas tudo bem, tá valendo também. Tá valendo, né? Mas foi uma experiência legal, hein? Uhum. Foi muito legal. Lógico, eu imagino, com certeza. Aliás, agradecer, né, Gui, todos que foram, né, lá na panela ontem. Muita gente. Fizeram lá, né, atendi alegria. todos os fãs no final com muito carinho, tiramos fotos. Aí sim, joguei minha camisa bom. pra torcida, a torcida jogou de volta pra mim. Foi bem legal. Então tá bom, ó. Sonhar é permitido para todos. Sonhar, claro. Hoje, galera, é comemorado, sabe o quê? O dia do psicólogo. Pô, aí sim, Olha aí, hein? Parece que temos alguém que vai comemorar muito hoje. Com certeza. Trouxe bolo? Trouxe bolo? Não tem bolo pra gente, Grê? Não tem bolo. Meu Deus. Olha... Não se fazem mais psicólogos como não hoje. dá. Nem uma tortinha de palmito. Não. Nem uma tortinha de alho poró. Nossa Senhora. E no De Boa, vamos conhecer então um pouco mais aí sobre essa profissão, né, que vai muito além da terapia. São diferentes áreas de atuação, abordagens e caminhos dentro da psicologia. E para falar sobre a profissão, sua formação e os desafios da carreira, recebemos hoje a nossa psicóloga oficial do programa, Greta Souza. Bem-vinda mais uma vez ao Parabéns, De Boa! Greta! Parabéns pelo seu dia! Greta Souza! Nossa psicóloga favorita, né, gente? Com Greta, certeza. Com certeza. E aí, gente? Tudo bem? Tudo bom, e você? Certinho? Tudo Passamos certo. o mês bem? Passamos bem. Graças. E você Chegando ao também? fim dele, né? Gostei de vir hoje, no dia mesmo, no dia do Você viu? É hoje Adorei mesmo. a ideia. Foi tudo planejado, né? Foi tudo, claro. Tudo planejadíssimo. Com certeza. Claro, a gente mudou tudo que precisava para você estar aqui no dia de hoje. Primeiramente, Grê, eu quero saber o que fez você escolher a psicologia como profissão. Ai, gente. Vamos lá. Quando eu tinha lá meus 12, 13 anos, questionando um pouco, né, do que eu gostaria de fazer, eu lembro que minha mãe falou um dia para mim da psicologia, assim, porque ela via eu sempre conversando muito com os amigos, sabendo ouvir, eu era uma amiga que sempre guardava segredo, respeitava muito, né, e aí ela me deu essa dica, assim, na época, de olha, filha, eu acho que psicologia tem a ver com você, eu nem sabia o que era, né, e se a gente parar para analisar, a psicologia é uma profissão muito nova, né, 60 e poucos anos. 60 e poucos? 64. Nossa. É nova. É Muito nova mesmo. Aí, Com que honra certeza. minha. 25 desses anos eu tô fazendo parte. Olha só. Arrasou, Caraca. amiga. Muito legal. E aí, quando eu fui fazer... em vez de fazer o colegial normal, né, eu terminei a 8ª série e fui fazer magistério porque tinha psicologia no magistério, para eu entender um pouco mais o que era. Eu tinha 14 anos, né? E aí eu fui fazer o magistério, me apaixonei mesmo pela psicologia, porque no magistério a gente estuda psicologia do desenvolvimento infantil e tal, com a professora Maria José, que até hoje é uma grande colega minha, que eu tenho muito carinho, mãe de uma amiga minha, que é a Silvia. E aí eu terminei o magistério,
No magistério ficou mais claro ainda que era a psicologia que eu queria, né? Eu me dava muito bem com todas as idades, no trabalho ali da escola, com criança, adolescente, e saí da faculdade, saí e já fui para a faculdade, né? Aham. A minha dúvida maior era porque na época que a gente fazia vestibular, tinha que ter 3 opções É para verdade. colocar. Você É. nem tinha as outras, às vezes, né, E pra aí eu colocar. não imaginava o que eu colocaria. Fazer um Eu falava, xizinho ali. tem que pôr mesmo? Eu falava assim, mas eu tenho que pôr 3 opções? Sim. Eu não sei quais eram as 3 Ficava na opções. dúvida Eu do ficava quê, na né? dúvida. Para mim, só psicologia era a certeza do que eu Aham. queria, né? Aham. Assim. Aí eu acabei colocando na época a psicologia, o jornalismo, Aham. né? E publicidade, comunicação. E olha hoje onde eu tô aqui com vocês. Pois é. tudo, né? Uniu tudo, né? Aqui, em vários Olha que legal. podcasts, Tô no tá podcast, que tá, eu né? eu escrevo no jornal e tal. Aham. Então são coisas assim que fala, eu acho que uni. Fez os realmente xizinhos tudo nos aquilo. lugares certos. Ó. Fiz Ah, é? o X no lugar certo. É. Com certeza. Ô, Greta, conta pra gente, né? O que um psicólogo faz na prática? Claro que muita gente sabe, mas com as suas palavras fica ainda mais claro. E tem muita gente que confunde ainda. Ah, não vou no psicólogo porque a Soraya, minha vizinha, me ouve e me aconselha. Então conta pra gente. Bom, aí a gente tá falando da psicologia clínica, né? Uhum. Mas existem, gente, são várias áreas que a psicologia pode atuar, não somente a clínica, tá? Uhum. Mas dentro da psicologia clínica, o psicólogo, na verdade, ele não é o teu amigo. Uhum. Né? Ele é aquela pessoa realmente que te escuta, que vai te ajudar a direcionar melhor o que você precisa fazer através daquilo que você sente e não do que ele acha, Ah. né? O amigo fala o que ele acha. É. É verdade. Aí. O psicólogo ele não tem que falar o que ele acha. O psicólogo ele vai através do sentir do teu paciente. Então, quando você me diz, nossa, eu tô angustiado, eu não sei o que eu tô sentindo, tá? Onde tá essa angústia? Uhum. Vamos olhar um pouquinho mais onde está essa angústia? Que proporção que ela está tomando conta de você? Né? E aí ele vai te ajudando a sair desse sentir que está emaranhado, que não está legal, que você não entende o porquê. Uhum. Né? Através das perguntas certas, das investidas certas, né? Uhum. Assim, da forma de abordagem. Muito bom. Tá? Ô, Greta, agora eu vou fazer você voltar lá na sua graduação. Ai, meu Deus. Como que é a formação, né, de um estudante de psicologia? O que ele aprende durante a faculdade? Quanto tempo de estudo é necessário para, de fato, se formar um psicólogo nas aulas? Como é que funciona? Porque tem muita gente que não faz ideia, né, de como que é uma aula, por exemplo, na graduação de psicologia. São 5 anos, pelo menos até Nossa, hoje, são 5 5 anos anos? de psicologia, né? Aí tem as básicas de quase todas as faculdades, que é metodologia. Uhum. Eu lembro que a gente teve a parte de entender um pouco das finanças, no sentido da matemática financeira, algumas coisas assim. Mas específico da psicologia, a gente tem várias áreas já na faculdade. Uhum. Então, a gente aprende da psicologia clínica, a gente aprende várias teorias dentro da psicologia clínica, mas tem muito a desejar ainda, tem muita teoria que não é trabalhada na faculdade. Olha só. Não é. Aí vai acabar sobrando para uma pós. Foi o que eu fiz. Logo que eu terminei a faculdade, eu fui fazer uma especialização que nunca tinha ouvido falar na faculdade. Aí, tá vendo? Até hoje ainda é assim, né? Entendi. Então, se você quiser Ou seja, 30 anos atrás e ainda é assim, Uhum. Caramba, né, gente? né? Tá na hora de ter mais coisas e mais aprofundar. Então, em vez de 5, de repente 7 anos, se for o caso, mas aprofunda um pouco mais as Aham. abordagens. Ou às vezes melhorar um pouco a grade no sentido de tirar alguma de coisa tirar que alguma coisa e já fazer, não, né? não Então, tem mais assim, a ver. Mas aí tem a parte prática que a gente aprende na faculdade. Psicologia clínica, a parte mais de psicologia especial, né? Que são para casos de educacional e especial, clínica Sim. especial, hospitalar. A gente também aprende. Eu era apaixonada por psicologia hospitalar. Fui voluntária em hospital no início da minha carreira, porque eu gostava muito da psicologia hospitalar. E hoje ela é essencial. Naquela época não tinha psicólogo muito nos hospitais. Hoje precisa de psicólogo nos hospitais. Organizacional, um pouquinho também, uma pincelada, que são das empresas, né? Coisa do trabalho, coisas mais específicas disso. E tem outras áreas que a gente não aprende, como psicologia do esporte, né? Tem várias outras áreas que não é aprendido ali. Mas na prática, a gente tem laboratório,
né? Na minha época, não era esse laboratório digital, era laboratório com ratinho de verdade. Aham. Era laboratório com ratinho de verdade, né? Assim, de trabalhar... Ficar analisando pra- eles pra ali, né? analisar, Dos dava um choquinho, via o comportamentos. comportamentos, as reações. Laboratório raiz Era daqueles que a gente laboratório cresceu vendo bem nos filmes. assim mesmo. Hoje É. não, hoje é tudo digital, hoje é Uhum. computador, né? Então a gente tinha aula de anatomia. Pro animal é melhor, né, gente? É. Não fica, Né? Não machuca o bichinho, né? no bicho, não machuca É. o bichinho. Eu tinha um dó do meu ratinho, gente. Então, Eu falo pro meu professor Luiz, eu não Cada estudante tinha um? Cada estudante tinha um? tinha. o seu tinha nome, E aí Grê? eu falava, gente, eu tinha Ele tinha nome, seu O ratinho? meu ratinho tinha, ele era pituco. Pichuco? Pituco. Era o pituco. E aí eu tinha um dó, eu não tinha coragem de dar os choquinhos nele, assim. Ai, gente, Que eu tinha dó. dó. Eu falava pro meu professor que eu não queria. E aí, quando acabava, que fim deu o seu Aí fica com ratinho? a faculdade, Ah, né? devia ficar com cada aluno, né? O Com a ratinho. Eu acho, leva pra casa. Ah, ia Greta, levar olha aí, embora. ó. Leva Ia pra sobrar pra casa. você. Eu acho. Né? Aí tem a aula de anatomia. Né? Ninguém imagina que a gente aprende anatomia. É A gente mesmo? aprende anatomia. Caramba. Lá no laboratório de anatomia mesmo, assim. Aham. Que era uma coisa que eu também gostava. Olha aí, Aí você ó. Eu pega o não ratinho, tinha- ó, abre o pitico. É o mesmo Não, rato, né? Você para. dá choque nele primeiro, Não. depois você abre ele. Não, Não, né? anatomia Não, humana. então tá bom, Anatomia tá bom. humana. Tá bom, tá bom. Né? E Ô, eu Grê, gostava e muito quando, de anatomia. e em que período? Que são 5 anos de São 5 faculdade. anos de faculdade. E aí, nesses 5 anos, qual que é o período que você começa a atender na faculdade? No o atendimento quarto mesmo? ano, mais ou menos. Tá. No Nossa. quarto ano. Demora, né? Demora, tem muita teoria, Aham. muita parte teórica. A gente também gente, só para vocês terem uma ideia, transtornos de comportamento, transtornos neurológicos, é muita coisa, Uhum, né? Então, assim, é muito estudo. eu imagino. Muito estudo. E ainda continuamos estudando muito, que a neurociência tem descoberto muito mais Uhum. coisa, né? A neuropsicologia, a neurociência, a parte mental, muita coisa sendo descoberta nos últimos anos. Isso é incrível, isso é maravilhoso. Você lembra Com certeza. a primeira pessoa que você atendeu, Greta? Lembro. Primeira situação, como é que Eu foi ali? lembro na faculdade. Porque você devia estar nervosa, pelo menos um pouco nervosa ou não? Tava Sim, muito tranquila. Não, lógico que É. não, né? É. Imagina, estudante começando a atender, óbvio que Ah, você fica tá. nervosa. Naquela época, acredito que ainda hoje tem algumas questões nesse sentido. O professor ficava do outro lado, né? Numa tela, Orientando, né? que o paciente não via, só para Ah, que perceber um pouco o interessante. nosso comportamento, como a gente estava ali, se a gente estava, né? No início eu lembro de ter atendido uma pessoa muito especial, inclusive, que já faleceu. Ele tinha, eu vou me emocionar. Ah, Tá não tem liberado. problema. Hoje você tá Hoje liberadíssima. Ele tinha 13 anos, Uhum. com prognóstico de morrer aos 14, 15. Nossa. Ele tinha uma Caraca. doença degenerativa. Aham. E ele já estava na faculdade já há muito tempo naquela clínica social da faculdade, né? Então, a cada ano ele estava com um psicólogo, Uhum. Uhum. né? E aí, quando eu lembro que eu fui atender ele, no primeiro dia que eu fui atender ele, já virou pra mim e falou assim: o que adianta eu ficar falando para você se você no final do ano vai embora? A Vai vir pessoa, outro já tá psicólogo. com uma, tipo assim, com A uma hora né, que uma aquilo expectativa veio, baixa de continuar É. vivendo. Exato, Aí a cara. pessoa Foi uma também vai tijolada embora. pra aquilo você. foi uma tijolada que eu parei e falei assim: não, mas eu fui muito abusada. Eu sou meio abusada, né? Em algumas coisas, assim, meio que confrontava o professor, sabe? Assim, não pensa que eu sou, né? Mas assim, Não é essa abusada pelo doçura outro. toda. Não, mas era abusada pelo outro, Aham. não por mim. E aí eu virei para ele e falei: olha, eu entendo, e o que puder fazer, eu continuarei com você mesmo depois de formada. Olha. Não podia fazer isso. Ah, agora eu que me emocionei. Não podia fazer É. isso, mas eu fiz isso. Não pode, E ele porque cria um continuou, Grê? vínculo, né? Eu fiz isso e ele continuou. Continuou com você? E ele continuou por mais 4 anos. Oh, Olha. meu Deus, que Eu legal, eu tive hein? uma professora incrível, que foi a Marilene Kron. Eu falo o nome dela porque ela chegou para mim, eu até arrepio, né? Ela chegou para mim e falou: se você topar, eu fico com você, te dou supervisão de graça. Olha só. Que Muito demais. legal. Esse foi meu primeiro paciente. Ou da seja, clínica você social. ele passou por vários psicólogos ele e você foi a ficou última. comigo até o final. Que legal. É, porque todo ano Fiz mudava, né? amizade então. com a família dele. Ele começou a ir pro meu consultório. Aí depois eu ia na casa dele, porque teve momentos que ele não saía mais Não da conseguia. cama, Uhum. né? Aí eu fiquei um tempão, trabalhei bastante tempo com ele. Não cheguei a trabalhar até ele falecer. Eu cheguei a trabalhar até não ter mais toda a questão Uhum. cognitiva,
mas a família já estava bem preparada para a morte dele. Ele estava preparado para morrer. Uhum. E aí ele faleceu por volta de uns 22. Ele viveu Até que muito foi- é, mais isso que eu ia dizer. do que imaginava que ele ia. Ele tinha distrofia de Duchenne. Uhum. Né? Então, assim, e quando ele faleceu, a mãe veio, falou comigo, a gente se viu, né? Assim, então, eu tenho um carinho muito grande por essa história. Ô, Grê, e já teve algum paciente, até hoje, assim, vamos dizer, que você teve medo de atender? Teve. Teve. De falar, meu, que medo, mas Teve e eu não atendi. você não atendeu. Eu atendi 2 vezes, avisei a secretária, falei, olha, ele não vem mais. Sério. Então o psicólogo se... E quando o psicólogo não consegue bater com o paciente, como que resolve A isso? gente encaminha para alguém. É. Opa, eu acho que a ética nossa, cara, é exatamente aí. Se é um paciente que você não vai dar conta, a gente tem a humildade de falar, olha, Não vai Não. dar. Uhum, Uhum. não, entendi. né? E você já encaminhou vários e já recebeu encaminhei vários. vários, já recebi vários, faz parte. exatamente. Aham, Sim. entendi. Ô, Greta, deixa eu te perguntar, você falou desse paciente com essa questão da doença degenerativa. Eu não sei se você está acompanhando, se você já conhecia aquele influenciador, o Lito Souza. Tô sabendo. Hoje de manhã eu tive uma crise compulsiva de choro. Gente, É. eu também vi ontem. as De coisas verdade, dele. tô até agora assim com a garganta meio... Que loucura, Que- ó, né? até arrepia. Que As coisas- loucura. Então, é por isso que o psicólogo também tá aí para ajudar, né? Porque as coisas acontecem. E eu falei para uma Acontece. pessoa esses dias, Grê, que a frase que a Greta sempre falou, e eu amo essa frase, é você estar na vida. É estar na vida. Estar na vida Tudo vai acontece. acontecendo É. várias coisas, boas e ruins, né, É. Grê? E as coisas acontecem, a gente tem que lidar com isso, né? Às vezes É. você não tá Aprender a lidar esperando. com isso, com a nossa vulnerabilidade, com a nossa incapacidade de dar conta. E os vídeos Com a desse nossa influenciador com a humanidade. esposa dele demonstram um cara totalmente evoluído, né? A preocupação dele não é porque ele vai morrer, a preocupação dele é que a parte difícil vai ficar com a esposa e com o filho, Exato. Uhum. né? Não é sobre É. ele. Uma espiritualidade E é um incrível. negócio, É. assim, eu fiquei pensando, né? Como que a gente às vezes leva a vida, foi isso, até postei no meu Instagram, de uma forma leviana. A gente vive a vida sem entender que ela pode acabar A qualquer a momento. qualquer momento, momento, né? é Então a gente verdade. vive de A forma qualquer momento. medíocre, muitas vezes superficial. É. É um negócio profundo. E não dá hein? valor, né, às pequenas coisas É, também, Sim, né? sim. Psicologia oferece aí muitas possibilidades, né, quando a gente já falou de atuação. Uhum. Quais são as principais áreas que um psicólogo, então, pode trabalhar? Clínica, Hum. escolar, que está muito necessário. Uhum. Né? Aí, o escolar nos últimos anos tem sido mais obrigatório, inclusive que as escolas tenham a psicologia escolar dentro da escola. A hospitalar, que é outra também. Agora, com a lei da NR1 nas empresas, então o Uhum. psicólogo nas empresas também está sendo muito importante. Eu tenho feito um trabalho muito legal com psicólogos organizacionais e eu fazendo as rodas de conversa nas empresas, é uma delícia fazer isso. Uhum. A gente percebe o crescimento da equipe, a produtividade, então é muito bacana. Então, essas são as áreas mais, então, a clínica, hospitalar, escolar, organizacional. Psicologia do esporte é outra coisa que cresceu bastante, ainda mais que a gente está Interessante. vendo muito esportista falando do emocional, falando o quanto tem sido importante passar para psicólogos que estão melhorando toda essa questão de produtividade, desempenho deles. Então, a gente vê alguns memes, né? E até Reels falando bastante da psicologia do esporte também. Então, acredito que essas são as áreas mais fortes que a gente tem hoje. A gente teve um caso no Corinthians recentemente, aí tem um ano e meio que eles implantaram lá um acompanhamento mais de perto com Sim. psicólogos, e isso até interfere porque o Corinthians está uma zona nos bastidores, Uhum. salários atrasados, tudo, e aí acho que acaba blindando o Ajuda, mental né? do Ajuda. atleta para não cair nessa bagunça que está o Corinthians Sim, hoje. sim. Quais são os tipos mais utilizados e conhecidos de terapia, Greta? De abordagens? Isso, das abordagens Tá, aí dentro. psicanálise é a primeira que vem, assim, Uhum. pelo estudo, né? Tudo começou com a psicanálise há muito tempo atrás. Antes da psicologia ser regulamentada, a psicanálise era uma coisa que já existia. Tá. Aí depois ela começou sendo uma abordagem dentro da Uhum. regulamentação. Então, temos a psicanálise, temos a TCC, que é comportamental muito Adoro. conhecida, né, comportamental cognitiva, que trabalha de uma outra maneira. Aí a gente tem a sistêmica, por exemplo, que é a minha área, a minha Uhum. área sistêmica e bioenergética. Nenhuma das duas eu aprendi na faculdade. É, né? Nenhuma das duas Olha eu aí, aprendi na hein? faculdade. Né? Tem a Junguiana, Já fiz também. também já é bem fiz. bacana, né, que trabalha mais os arquétipos, sonhos, né, simbologias, Desenhos, né? Você desenhos, desenha, né? simbologias. Então, essas são as áreas mais atuantes dentro das abordagens. assim. E Freud, né?
Freud é psicanálise. É, psicanálise. É, Ô, Greta, e falando em Freud é- psicanálise, pode alguém que não tenha graduação ter alguma formação dentro da A psicanálise? psicanálise Tem, né? pode. A psicanálise é a única que pode. Aham. Né, assim, porque você fica é o psicanálise mesmo, a psicanálise, né? Não necessariamente o psicólogo. Então, a gente tem terapeutas psicanalíticos, né? Então a gente não é igualzinho à psicologia, né? Tem Sim. alguns cursos e é muito interessante isso também. Lá no meu grupo, né, de profissionais da clínica social, nós temos bastante pessoas que não têm a formação da psicologia, mas têm a psicanálise. É isso que eu ia te perguntar. É uma questão tem. confiável. É uma questão confiável. É sempre bom olhar, pedir, saber onde estudou, quanto tempo foi, por quê? Depois da pandemia, aí a gente vai ter que falar sobre isso também, né? Porque depois da pandemia, teve muito curso sem embasamento legal, Sim, imagino. né? Cursos rápidos, cursos de final de semana, cursos de Nossa. 6 meses. Gente, não dá. Curso de final de semana me quebrou, hein? Né, Nossa assim, senhora, hein? Aí você vai é trabalhar com a complicado. mente de alguém, né? Nossa Cursos Senhora. gravados, então assim, são coisas que não dá credibilidade. Sim. Né? Então foi um erro do MEC também, N coisas que aconteceram nesse processo, mas está sendo revisto. Aham. Isso é bom. Assim como várias outras faculdades que Claro. teve que ser revistas agora depois pós-pandemia, porque teve muita coisa que foi pro digital e depois perceberam que falhou. Sim. Entendi. Não Não vieram funcionou. os bons profissionais dali. Ô, Grê, Entendeu? e psicólogos que fazem hipnose? O que A você acha? hipnose são psicólogos que trabalham com hipnoterapia. Também já fiz. É uma técnica de hipnose. Olha Exatamente. eu, né? Você- A Carol já Você passou. preencheu tudo. Sabe o que a Greta falou no começo do programa, de Ai, preencher ai. 3 xizinhos ali? A Carol Eu passou tô por quase, todos eu tô quase ali, né? todos. Ué, Aham. gente, tem que Eu se tratar. também, eu como paciente, nossa, já fui da psicanálise, já fui da TCC, já fiz hipnose, a sistêmica que eu amo, até para eu entender mais da parte prática, além da Aham. teoria, É. né? Eu faço terapia desde os meus 16 anos de idade, Olha Uhum. só. tá? Então, assim, muito antes da formação. Eu faço porque eu queria me conhecer. Uhum. Né? Eu era uma adolescente que queria se encaixar, mas queria se conhecer. Eu era muito diferente do jeito de pensar das pessoas. Você sabe, Carol. É, a Greta era. Você é minha amiga desde os meus 12, 11. A Greta, eu acho que a Greta sempre foi uma pessoa mais, assim, ela mais madura. Sempre foi do que a gente. A gente era tudo meio Uhum. babaca. Ela não, ela já é. Juro, gente. Tô Babaca falando. é bom. A gente era tudo meio babaca. Ela não, ela já tava em outro nível, entendeu? Tanto que ela era amiga que quando saía briga, ela era A pacificadora. pacificadora de tudo. Ela não falava mal de ninguém, entendeu? Sempre foi assim. Então, acho que você já era madura, né, Grê? Eu já era madura. Você já tinha outros E isso, pensamentos. de certa forma, é legal quando a gente olha hoje como adulto, ou seja, né, mais evoluído em algumas questões, Aham. nesse sentido de idade, né? Mas ao mesmo tempo era uma pessoa que se sentia muito sozinha. Uhum. É, porque de certa forma, né, você vai Ninguém pensava que tendo nem um eu, comportamento ninguém entendia como eu, diferente. então isso tudo foi me fazendo, eu quero me conhecer mais. E foi Uhum. onde eu comecei a fazer terapia com meus 15, 16 anos, assim. E nisso fiz, assim, fazia 4, 5 anos de psicanálise, 4, 5 anos de... Tô com 50, né? Então imagina. 4, 5 anos de psicanálise, 4, 5 anos de TCC, 4, 5 anos de transpessoal, que era uma área, né, que também não se estuda na faculdade, e eu sempre fui indo para caminhos diferentes, assim, do tradicional, né? Até hoje. Até Diferente do hoje. tradicional. Ô, Greta, a pergunta do Gui aí foi sobre essa questão, né, dos tipos mais utilizados, né, de terapia. E como é que o psicólogo identifica qual abordagem ou tipo de terapia é mais adequado para cada pessoa? Legal. A gente vai entendendo através da anamnese que a gente faz com cada paciente. O que é a Uhum. anamnese? A anamnese é a primeira conversa para você entender um pouco mais aquele perfil. Uhum. Tem aquele perfil que precisa de uma TCC, por exemplo, né? Com aquela coisa de tarefa, de comportamento, de feedback. Tem casos que precisam realmente entrar num mergulho mais profundo do inconsciente, entender um pouco mais do que te traz ali, Uhum. né? Não é aquela coisa do foco na prática. Então, é muito nesse olhar, Uhum. né? Então, quando eu faço um primeiro contato com o paciente, eu vou entendendo um pouco o que ele está procurando. A primeira coisa que eu falo, olha, vamos marcar uma sessão para eu entender o que você quer, para ver se eu posso te ajudar, ou se eu te indico alguém que possa te ajudar, melhor que eu. Mas, Greta, mesmo sendo Entendeu? a sua área sistêmica, se você identificar um paciente que está com você, que vai por um outro caminho, você consegue mesmo assim atender você? Se não for uma abordagem da qual eu
me sinto segura e confiante, Sim. eu indico para outra pessoa. Legal. Boa. Ô, Grey, e o psicólogo pode receitar remédios? Não. Nem floral? Não. Eu falo normalmente para as pessoas, procure um psiquiatra, vai numa... mas eu não quero remédio, aconteceu essa semana, não quero remédio e tal. Então, procura uma farmácia de manipulação, conversa com a farmacêutica, faz um floral, porque existem florais assim. Eu sou terapeuta floral também, mas eu não indico mais, porque eu não estou atualizada nisso. Então, eu peço para ir até um lugar e conversar com a farmacêutica do local, para ela, porque hoje tem tantos florais legais, tanta coisa nova, né? E aí eu sempre peço isso. Muito bom você ter falado isso, porque essa semana, inclusive, aconteceu um fato no grupo, no grupo da clínica social, que eu sou gestora ali, né? E às vezes acontece algumas coisas, eu tenho que posicionar e respira e vai, né? E de indicação, um paciente falou, olha, eu fui no psicólogo, o psicólogo me indicou remédio, eu falei, não, tá errado. Não. Nós não temos que indicar remédio. A gente indica e encaminha para um psiquiatra. E fica disponível para trocar com o psiquiatra sobre aquele paciente para o bem dele. Porque também não adianta só tomar o remédio. A terapia tem que vir junto, né? A terapia é junto, exatamente. Então, o psicólogo não indica medicação nenhuma. Quem passou por aqui foi a Gisley Silva e falou assim, ó, oi, tô ouvindo minha psicóloga favorita, a Greta é maravilhosa. Olha aí, ó, tem até fã-clube, viu? A Carolina Maganini, aí sua xará, também tá por aqui. A Graziela Ribeiro Soares deu um oi pra gente e falou, meu primeiro vestibular foi para psicologia, mas como a faculdade era em Marília, desisti e segui a carreira de professora cursando pedagogia. Excelente. Que também é um curso incrível, né? Minha mãe é pedagoga. Então parabéns. Sou fã. Vamos ver. A Franciele Daniela Garcia falou, boa tarde, queria fazer uma pergunta para ela. Minha pergunta seria a seguinte... Essa é boa, acredito que até esteja aí no roteiro. Psicólogo também tem que fazer terapia? Tem que fazer terapia. Uma das coisas que eu sempre falo, assim, e não é para fazer terapia, até já vou justificar, porque a maioria das pessoas fala assim, você deve ter que fazer mesmo, né, para aguentar a carga dos outros. Não é sobre isso. Não? Não. O psicólogo, ele tem técnica, ele trabalha com técnica e com teoria para não pegar o que é do outro, tá? A terapia é para ele mesmo. É um momento de mergulho dele, das nuances dele, das sombras dele, porque todos nós temos tudo isso. Com certeza. Das próprias vulnerabilidades. E eu costumo dizer que ser paciente me faz ser uma melhor profissional. Ô, Grê, mas aí por exemplo, nessa terapia que vocês fazem, você pode levar algum caso para discutir? Não, caso é na supervisão. Caso é na sua supervisão profissional. Entendi. Eu dou supervisão para muitos psicólogos também e faço supervisão. Entendi. Então, assim, a supervisão uma são coisa. Os casos do consultório. A sua terapia é para você. Entendi. Carol, você já assistiu aquela sessão de terapia? Lógico. Maravilhoso. Então, ali ele mostra muito essa questão da supervisão, né? Sim, e o dilema, às vezes ele tem que trocar de supervisor, né, e tudo mais, é bem interessante. A supervisão é outra coisa necessária para cada profissional. O Gary Mello tá perguntando aqui, antes ele tá mandando, parabéns pelo dia do psicólogo, profissionais que levam o bem-estar para o ser no mundo. Vê com a Greta o que ela pensa sobre a abordagem fenomenológica. A fenomenológica, existencial fenomenológica, é uma das coisas também muito bacanas, trabalha mais a questão existencial também. É uma abordagem que eu curto bastante. Eu gosto da fenomenológica. Tá respondido, Gary Mello. Muito isso, bom. Obrigada, Gary. A Andréa Sobral, inclusive, nos informou aqui, para a gente até dar parabéns também, que é dia do corretor de imóveis. Parabéns a todos os corretores de imóveis. Um abraço especial para minha amiga Camila Valentim, corretora. Nossa, tem muitos corretores que eu conheço, hein? Azusa. Vai esquecer de alguém. Vai esquecer de alguém, aí fica mal, hein? Não. Tem muitos que eu conheço, mas essas duas eu não posso esquecer de jeito nenhum. Então tá bom. A Cristiane Fará também tá por aqui, mandando boa tarde. O Leonardo Tomazini Sabino. A Marcela Souza. Vamos ver. A Lívia, acho que o Gui já falou, né? Já. A Lívia já. Beijo, Lívia. Vamos ver. O Antônio Carlos Valério. O Ozzy Oliveira aí também mandando um oi pra gente. O Pedro Basílio, que tá feliz da vida, né? Porque ontem o time dele foi muito bem, né? O Palmeiras. Tem mais uma aqui, Lari. A Suelen Mislene Garcia. Minha pergunta para a Greta seria a seguinte. Como vocês, psicólogos, conseguem ouvir histórias muito difíceis sem julgar as pessoas? Exatamente pelo olhar do não julgamento.
que é o olhar do não julgamento? Você não tá ali para julgar, você tá ali para ajudar. E quando você fica no julgamento, você impede essa linha da ajuda e da escuta realmente empática. Né? Porque a escuta que o psicólogo tem que ter é essa escuta empática e não julgamento. Né? E eu acho que é uma coisa, gente, tão interessante. Todos nós, se a gente quiser ter o hábito de não julgar, É possível. é possível. Mas é difícil, hein? Mas é possível. Mas é difícil. Você pode escolher trabalhar isso. Tá bom. Entendeu? Porque isso te torna uma pessoa mais empática. Não, vamos, É a gente verdade, tenta né? sempre. A gente Né? tenta. Você consegue realmente ajudar o outro e o outro consegue entender e sentir que está sendo realmente ouvido e não Sim, julgado. sim. É Então, verdade. é realmente uma técnica. Não é que às vezes a pessoa faz Né? tanta maldade com você que Sim. é difícil você não julgar, né? Você Tem fala, gente meu, que é difícil demais, sim, demais. é. Tem Fala, outros que já é poxa. mais fácil. Mas eu acho que o não julgamento que a Greta traz é sobre quando alguém te, digamos assim, abre o coração. recorre a você, Ah, não, né, entendi. pra Aí é mais- trazer alguma problemática, alguma situação. Até contra seus próprios valores, às vezes. Vamos Ah. vamos Mas dar não, um mas não exemplo. alguém que Eu acho que ferra até a gente, né? interessante. Aí eu acho que a gente Aí não já tem ganha como, uma né? licença. Falando como profissional mesmo, né? Hum. Então, assim, às vezes a gente pega casos que não são de acordo com os valores seus, Sim. por exemplo. Você pega um caso, você conta traição. Hum, E você pega um caso onde existe traição. é. Você não vai ficar julgando, você não pode fazer isso. Aham. Não pode. Porque você vai trabalhar o quê? Que essa pessoa sente com tudo isso, como que ela está no meio disso. Uhum. É sobre ela, não é sobre você. É verdade, né? Bom. Entende? Você pega um caso de alguém que é traficante. Então. Que, aliás, foi, acho que a pergunta do Ricardo Rudocas, ó. A Greta É? já testemunhou alguma confissão de algum crime ou algo nesse sentido? Eu já testemunhei situações de tráfico, por exemplo, de drogas, Uhum. né? Que o paciente fazia isso e ele falou, eu preciso contar porque isso tá me angustiando e eu quero Nossa. sair dessa vida. Uhum. Que legal que ele. E né? aí, jamais vou julgar. No meu papel Sim. ali não é de julgar. Ô, O Greta, meu papel ali é acolher. Acolher. E dentro da ética, né, do psicólogo e tudo mais, tem alguma brecha nesse sentido, por exemplo, uma confissão de um crime, de você precisar prestar Sim. contas para Sim. os órgãos? Pra justiça. Sim, sim. Às vezes tem situações que a gente tem, sim, que prestar conta, tem que denunciar, tem que falar, olha, isso que você está me contando cabe denúncia. Então, Mas a gente são vai casos e trabalhar isso casos? junto, tem casos e casos. Uhum. E você já teve que Depende denunciar? muito. Não, Não. nunca aconteceu nada que eu tenha que denunciar, mas eu conheço amigas que aí teve que entrar uma questão jurídica mesmo, Uhum. teve que buscar advogado, teve que entrar em tudo isso. Ô, Grey, então, já que a gente tá nesse papo assim mais profundo, na sua opinião, qual é a parte mais desafiadora da profissão? Nossa, Carol, eu acho que o mais desafiador e ao mesmo tempo fácil é quando o paciente fala que quer terapia, mas não quer. Sei. Eu tô aqui, mas não. Porque aí, assim, tô vindo porque minha esposa mandou. Entendi, Nossa, entendi. Por exemplo, é difícil porque a pessoa não tá afim de fazer terapia. Ao mesmo tempo, eu falo que é fácil porque é um tipo de caso que eu falo, olha, se você não topar, eu não vou topar. É. Eu não vou te atender se você não quiser. Vamos ficar aqui uma horinha É sentada? perda de dinheiro e tempo. Eu E tenho não a quero. sensação de que. Eu posso estar completamente enganado, né? Eu tenho a sensação que terapia de casal pode acontecer bastante isso. De um lado tá super afim e o outro tá meio. Opa! Eu cumprindo atendo tabela, casal né? faz mais de 20 anos, Tem né? muito disso, né, Greta? Muito Nossa, isso, cara. muito interessante. E como eu faço, como a minha abordagem, ela é sistêmica e corporal, bioenergética, eu consigo fazer a leitura do corpo ali na Sim. minha Uhum. frente, né? Aham. Então, quando o paciente tá ali, o casal tá na minha frente, é nítido. Aquele que tá mais aberto, realmente, tá afim, e aquele que se fecha completamente, muda, olha para outra direção, não tá ali, não quer. E é um barato, né, gente? Eu amo, eu adoro eu acho atender que casal. uma coisa também, não sei eu, no caso que eu sou muito expressiva, né? Acho que se eu fosse psicóloga, a pessoa me contasse uma história escabrosa, Carol, eu não ia conseguir ficar com aquela Carol. cara de nada, Acho que a entendeu? psicanálise caberia mais não olhando na cara do paciente. É melhor, É. eu fico olhando por nada, né? Gente, porque imagina você deve, né? então, ô Aquela Greta, reação. e essa Cara. coisa da leitura corporal, por exemplo, claro, quando você vai para uma sessão, né, já é aquela coisa, igual a gente vai entrar no programa aqui, você larga tudo que tá lá Tá lá fora. fora, é. Mas assim, você no dia a dia, você acaba às vezes deslizando e tipo assim, fazendo leitura corporal a todo momento das pessoas? Não faço isso.
Desliga o né? botãozinho, Greta. Desliga o botãozinho. Não Ai, porque- fica Ai, condicionada, gente, é né? muito. Imagina o trampo de viver assim. Não, mas muito assim, ó, por exemplo, exaustão mental, não. mas tipo assim, não que alguém que alguém te peça, te pergunte, mas por exemplo, a gente tá aqui e de repente você vê alguma coisa em mim Ah, e te, sim, Grê, já entendeu? aconteceu. Às Tipo, vezes, às vezes involuntariamente. acontece, naturalmente, às vezes acontece. Porque não que eu tem queira, como, não né? tem como, O seu porque cérebro já é tá como alguém que tá adaptado. indo na academia sempre, não é? O seu cérebro tá treinado pra isso. Aqui já aconteceu isso. Às vezes, aqui nos intervalos entre nós, um de vocês vem, às vezes conversa alguma coisa e fala, mas você percebeu o tom de voz que você tá fazendo? Você É. percebeu que você fechou seu braço quando você falou isso? É. Quantas vezes aqui eu falo isso? É com verdade, vocês, É, às já vezes? verdade. rolou muito. Ó, já rolou muito isso aqui. E ó, eu vou confessar que já teve gente aqui na 94 fugindo da Greta no dia que Ah, ela veio. é? De medo dela fazer essa leitura, viu? É mesmo? Ah, essa eu não sabia. Sim. Ô, Greta, já teve algum caso que você, durante, né, o atendimento, né, a sessão, você, pô, achou graça da história, assim, e se segurou pra não dar risada de Opa! alguém, alguma... Vários. É, Sim, lógico que tem, você tem que segurar. não, você travou, você deu aquela... desculpa, eu tô É que, rindo com assim, respeito. Dependendo do Já aconteceu paciente, comigo. você tem que segurar mesmo. Tem É. paciente que eu dou risada junto. A e gente psicóloga minha é já muito riu e pede gostoso. desculpa. Aí é Elas legal, pedem aí é desculpa, legal. né? A psicóloga já riu de mim uma vez e falou, ai, desculpa. Eu falei, é o jeito que você fala, você é engraçado. Mas é legal É. também dar Então, risada, porque também... vez ou outra vai acontecer, Nossa, né? de vez em quando acontece. Você vê que não não é é, Lari. você vê que não é um robô que tá ali, É. Não é uma IA, tá? Não E é olha que Lari. até a IA, dependendo do que você perguntar, ela manda um monte de emoji com Isso. risada, É né? uma cara de nada ali o tempo todo, né? Chato. Eu queria muito ver a Carol um dia, sabe, aqueles quadros, um dia em tal profissão. Como Eu, como psicóloga. psicóloga, nossa senhora. Nossa, com essa carinha da eu Carol. ia chorar Chegar junto alguém com o paciente, falando- já tá tudo errado. Chegar alguém falando assim, olha, eu traí minha esposa, mas eu queria voltar com ela agora porque ela me deu um pé na bunda. A Carol já ia... mas você procurou isso, né? Eu tenho certeza que ela ia para esse caminho. Uma história triste, eu ia chorar junto. Ia virar tudo aquele... Ô, Greta, voltando aqui para o roteiro, a escuta é uma das principais ferramentas da É psicologia. primordial. O que significa, então, realmente saber ouvir alguém? Isso é uma dica que cabe para todo mundo. Ouvir sem julgar é uma das coisas. Base, né? Base. Estar realmente numa escuta presente. Escuta presente é ouvir tudo que o paciente está falando, desde o olhar, o corpo, o jeito que ele respira, não só o que ele fala. Uhum. Essa é uma escuta que a gente fala Uhum. todo mesmo, assim, da presença ali, né? E o principal é esse não julgamento, que aí você tá no presente. E tá tudo bem, às vezes, a gente se perder na fala do paciente e voltar. Aham. Olha, eu andei com você até tal parte, mas agora eu me perdi. Vamos retomar? Aham. Porque isso é natural acontecer, Claro. né? E é ético do profissional voltar Uhum. também, porque fala, eu tô com você. Aham. Ô, Greta, e se alguém começa a chorar muito, por exemplo, você tem um protocolo de como agir? Porque a nossa primeira, assim, quando alguém começa a chorar muito na nossa frente, a gente já quer, né, assim, encostar Tocar. a mão, né? É mesmo, Ou, tipo assim, abraçar, confortar, né? né? Dá o lencinho, né? É o lencinho. Dá o lencinho. Dá o lenço, a caixinha de lenço. Primeiro, na verdade, assim, o choro é uma expressão emocional muito importante no consultório, né? A gente tem que dar voz para o choro, dar voz Sim. para a dor, e tá tudo Uhum. bem. Vamos passar por ela junto. Uhum. Eu tô aqui. Choro o tanto que você precisar chorar. Você não É, precisa É sanar uma situação o choro. constrangedora, né? Você seu já paciente. sentiu vontade de chorar junto com a pessoa? Já, Mas você sabe segurar, né? já, mas assim, eu Mas deu fico mais vontade de rir, junto. né? Não. Não Nessas dessas, horas não nessas horas, mas Nas deu mais horas- vontade no geral de as rir das coisas- pessoas que... As coisas engraçadas, Sim. sim. Mas essa questão do choro. Ah, não, do choro não cabe, né? Jamais, não cabe. É. Uhum. Mas já aconteceu, já teve situação que eu percebi que veio uma emoção muito forte e eu falei, olha, tocou algo aqui também, Aham. sabe? E eu imagino a tua dor de verdade. E aí você pode assim. falar, Greta, então aqui também... Eu falo, Ah, legal. Uhum. nem todo Uhum. mundo fala. Tem profissional Acho que segura vai ter isso, né? colega que vai me trucidar, eu acho, mas eu falo e não acredito que não dê. Se você souber separar, Uhum. é diferente. Aham. Tocou, mas isso é teu também. Vamos Sim. olhar a tua história, porque é diferente. Aham. Assim como tem paciente
recente até, assim, eu tô recém-separada, depois de Uhum. 25 anos de casada. E há uns 20 dias atrás teve uma paciente minha que, com toda a delicadeza do mundo, nos 10 minutos finais da sessão, ela virou para mim e falou assim: posso te fazer uma pergunta pessoal? Uhum. Eu falei, pode. Como é separar? Né? E aí, assim, como eu sei a história, eu falei para ela, eu sei que você está me perguntando porque eu estou recém-separada. O meu caso foi assim, 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 assim. Uhum. Eu falei, é uma relação que sempre teve comunicação, é uma relação que sempre foi uma coisa clara. Então, assim, a gente resolveu isso junto, não foi brigando, tem casos e casos, É verdade. Não, uma receitinha de bolo, né? né? Então, essa foi a minha resposta, Uhum. Uhum. né? Então, assim, eu tô aberta a isso também. Sou humana, Claro. né? Porque tem Então, psicólogo isso que não quer que acontece. pergunte, né? Tem psicólogo que fala É. que não. Só que eu acho que a leitura que a gente tem com humanos ali, isso faz o vínculo ficar mais forte É a também. identificação, né? É uma identificação. A identificação né? é o segredo Você de vai tudo. trabalhar o que é do seu paciente, mas se o seu paciente perguntar, você vai pontuar de uma maneira, assim, ética. Não vou Uhum. ficar entrando em detalhe Lógico. da minha vida Uhum. pessoal, mas você vai pontuar de uma maneira ética Aham. aquilo também, né? Não precisa entrar em detalhe da tua vida pro teu paciente, óbvio que não. Mas você pode responder de forma Sim. prática, Sim. clara e objetiva. Você sabe que eu já chorei uma vez. Chorou. Durante a sessão chorei, tá vendo que eu tenho esse lado Você mais... tem, então, Sou sentimento. pisciano, né? Você tem sentimento. Chorei, a minha psicóloga Tariana, ela me deu uma caixa caixinha com de lenço. lenço. É. E ela falou, você é o meu último atendimento de hoje. Fique em paz e eu vou preparar, aceita um Nesquik? chá. Ela ofereceu Nesquik. um leitinho com morango. Falei, aceito. A gente tomou um leitinho com morango. Nesquik. São Que técnicas gostoso. que qualquer pessoa pode ter. O profissional pode ter essas técnicas, Aham. né? Até porque a gente entende que muitas vezes o que acontece na sessão é um pouco da dor da criança interna de cada um, como a gente acolher. Se tem um paciente que é um drama, qual a forma de se acolher? Que aí você não vai entrar na onda dele no drama. Uhum. Então depende muito do perfil. Ah, é mesmo, porque às vezes a Gente, pessoa tá ali muita- fazendo só drama, né? muita prática, muito estudo, muita Aham. teoria, muito olhar, muita presença para entender, porque não é igual para todo mundo. Claro. É subjetivo demais. Cada um Uhum. tem um jeito de sentir, cada um tem sua história. Então, aquele paciente que chora e tem uma história X é diferente daquele outro paciente que tem uma história parecida com a história X, Sim. mas o jeito dele agir é outro. Aham. E aí, seu jeito de agir também não vai ser igual. Lógico, com certeza. Entendeu? Ô, Greta, qual foi o momento, né, que você já... Ou qual é o momento que acontece isso, que faz você pensar assim, ó, poxa, é por isso que eu escolhi essa profissão? Nossa, tão delicioso isso. Tô no lugar certo. né? Ai, gente, são muitos. Nossa. É muito, porque Você vê a pessoa evoluir, né? É, sair daquela situação. Uhum. a pessoa chega com uma dor e você caminha em recomeços. Em transformações que não tem dinheiro que pague. Olha eu já querendo chorar, imagina eu psicóloga. Não ia Tá dar. vendo? Ai, Então, ai, assim, é isso. É muito. Hoje eu recebi uma mensagem muito linda de um antigo paciente falando dessa questão do dom. É né, do dom, eu assim, também acredito. E do quanto o psicólogo carrega as dores, escuta sobre as dores do outro. Não carrega, né? Mas escuta as dores de muitos no mundo e consegue separar de uma maneira tão linda, não levando e não adoecendo, né? Sim. Assim com a dor do Uhum. outro. Isso é prática, óbvio, né? E o quanto a nossa profissão é uma profissão da alma, do coração, da escolha de ser instrumento maior do que tudo Uhum. na vida de quem te procura, né? Então, assim, eu me emociono demais, porque, gente, são 25 anos de consultório. Mais de 4.000 histórias passaram por mim, Caramba, é É coisa. hein? muita coisa. né? E assim, cada uma delas guardadas no meu coração, na minha história, na minha vida, na minha alma. E olhar, às vezes, assim, que nem eu vejo um garoto que ontem me mandou mensagem para mim, inclusive, que foi meu paciente quando ele era criança. E ele me mandou uma mensagem falando assim: você foi a melhor psicóloga que eu tive na minha vida.
Ele era criança, ele veio para mim, ele tinha uns 8 aninhos, isso já faz mais de 20 anos. Aí depois, quando ele estava com 18, 19, ele me procurou de novo por um outro ponto. E aí depois, com uns 20 e poucos, ele me procurou de novo. E aí ele me mandou uma mensagem ontem, né, falando que ele estava casado e tal, e que ele comentou com a esposa, né, lembrando de mim. E aí ele falou assim, eu lembro até hoje de muita coisa que você me falou desde quando eu era criança. Olha só. Aí hoje você vê, caramba, tá com Marcou, 30 né? anos de idade, ele era criança, sabe? Assim, eu hoje, até hoje no consultório, lá no espaço, né? A médica de lá foi minha paciente quando ela tinha 8, 9 anos. Nossa. E reencontrar ela depois de 20 anos e trabalhar agora junto com ela, formada médica, eu olho para ela e ela tá grávida. Eu falo, caramba, como é divino, como é maravilhoso você amar o que você faz. Com certeza. Boa. Né? Então, essas transformações que a vida traz, assim, sabe? Casais que se reconectaram, reaprenderam a olhar um para o outro, né? Ou casais que aprenderam que era melhor se distanciar, Sim. mas com muito amor e com muito De respeito. uma maneira boa, né? De uma maneira saudável. É. Pais que se redescobrem com os filhos. E quantos pais não trazem coisas com relação aos filhos e falam, quanto isso é teu? Uhum. E aí você fala, nossa, é mesmo. Uhum. Né? E aí você faz aquele adulto se redescobrir através do próprio filho. Gente, a minha professora é linda demais. É mesmo. Mas é mesmo. Nossa. É. Ele mandou assim, boa tarde, galerinha da 94. Eu sinto que tenho assuntos a serem tratados, mas não sei como dar o primeiro passo, como escolher o profissional. Uhum. Existem profissionais que atuam em determinados assuntos específicos. Sim. Assuntos que eu digo é familiar, aceitação pessoal, angústia sem saber a causa, irritabilidade frequente. Agora ele mandou o nome completo, Marcos Vinícius Nunes. Então ele queria uma dica para dar o primeiro passo e escolher um profissional, Greta. Por onde começar, né? Obrigada por compartilhar, Obrigada. Obrigada Valeu, mesmo, Marcos. Marcos. De verdade. E legal que Olha, ele tá Marcos. querendo ir atrás, né, Grê? viu? Muito bom. Importante, muito importante. Assim, não dá pra gente falar assim por onde você vai. O importante é você, de repente, marcar para conhecer um ou dois profissionais. Uhum. E aquele que você se sentir mais confortável, você começa a mergulhar na sua história, né? E esse mergulho não é de uma hora para outra. Um bom profissional, ele vai devagarinho, com calma, pelas camadas ali, né, para te entender um pouco mais e com muito respeito com o seu processo. Esse é o melhor profissional. É aquele que respeita o seu processo, sua forma de sentir. Então, você pode, de repente, uma dica é você buscar, de repente, 2 profissionais e marca com os 2, conhece, veja o que você sente, vai com abertura no coração de ver o que você sente por cada um deles e quando você escolher, vai com confiança e sempre eu sempre falo isso, tudo que você sente, você deve falar para o seu psicólogo. Inclusive, se você está com mal-estar com o próprio psicólogo. Se tem alguma coisa que você não está legal com a fala dele, o posicionamento, tem que falar. Uhum. Às vezes vem Interessante. alguns casos para mim, falam, eu não estou gostando de tal pessoa. Eu falei, por que você não está gostando? É porque ela falou outra coisa. Você avisou ela que você não gostou da fala? Fale. Uhum. Uhum. Fala, olha, não gosto quando você faz desse jeito. Às vezes você fala de um jeito, se posiciona de um jeito, parece que você está me julgando, parece isso, parece aquilo. Você tem que falar. Sim. Porque essa troca com o seu psicólogo vai fazer com que esse vínculo melhore ou se rompa. É verdade? Entende? E é preciso que o psicólogo saiba também onde não está sendo legal. Porque às vezes o psicólogo também não dá aquela pra você. Aquela Não, forte pra depende, você sair, mas tipo, se pro perfil do outro essa aquela não foi legal, o perfil tem que transicionar. Eu não gostei muito do jeito que você falou comigo, Uhum. né? Não me senti tão confortável. Mas esse feedback ele é importante para o próprio profissional crescer. A gente tem que lembrar que por trás de um profissional existe uma pessoa, um humano. E a gente, com a experiência, a gente vai adquirindo mais calos, mais Sim. experiência, mais maturidade. E essa maturidade vem com essas trocas com os pacientes também. Uhum. Já aconteceu, Greta, de Já. alguém chegar para você e falar, não gostei do jeito que você falou para mim isso Já, aí? e foi muito legal. Já, e foi muito bacana. Né? Foi até uma jovem, 20, 21 anos, ela falou assim, toda vez que você conversa comigo, e às vezes você olha pro lado, me incomoda. Eu achei isso tão legal. Uhum. Aí eu falei, poxa, que bom que você falou. Eu falei, se eu te olhar mais, você vai se sentir confortável? Porque tem pacientes que não gostam que eu olhe simplesmente nos olhos. Uhum. Aham. E ela falou assim, eu acho que eu quero tentar.
E aí a gente começou a olhar mais nos olhos uma da outra. Porque às vezes o paciente se sente mais confortável. Então, às vezes, a Sim. gente dá uma olhadinha mesmo. Assim, não Sim. fica tão. E foi muito bacana ela falar isso. Uhum. Isso fortaleceu muito o nosso vínculo. E às vezes você tá achando que essa abordagem tá sendo bacana e não tá, né? exatamente. No meu né? caso, por exemplo, ficar olhando muito no meu olho, eu já ia ficar desconfortável. Sim, mas aí Então, você trabalha é. a emoção também, né? Sim, O que sim. fez você sentir isso e tal? E aí você mergulha, né? É. Na Boa. história. Ô, Grê, hoje as pessoas estão falando mais abertamente aí sobre saúde mental, Sim. né? E você percebe que isso também mudou a forma como a profissão de Muito. psicólogo é vista? Muito, 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 muito. Aham. Assim, hoje eu atendo bastante homens, eu não atendia. Uhum. Nos últimos 15 anos, os homens estão procurando terapia. Ótimo, né? Que legal. Sabe? Antes, o homem não aparecia no consultório. Há uns 15 anos atrás era uma proporção quanto, assim, Greta? 80, Nossa. 20, alguma coisa assim? Assim, quase não tinha homem que É. procurava. Só a não ser que a mãe mandasse vir um adolescente, Aham. Criança. um E hoje tá pau a jovem. pau? Tá 50-50 ou ainda não? Hoje tá, pra mim tá. Tá. Hoje eu tenho uma agenda bem balanceada, assim, Uhum. assim, Tá. bem equilibradinha. Hoje eu tenho tanto pacientes homens quanto mulheres praticamente igual. Uhum. Aham. Praticamente igual. Os homens que eu atendo, a maioria são 30 mais, 40 E mais. por que será que os homens 50? tinham esse bloqueio da terapia, Pelas Grê? crenças, né? A gente tem uma crença de que psicólogo é coisa de louco. Ainda existem pessoas que falam isso, mas é muito Sim. pouco perto do que era antes. Então a gente Uhum. tem que. O que é frescura, Agradecer, né? Eu é. acho que pro Frescura, homem que não talvez tem nada a ver. pesava mais esse É, lance Porque da às vezes fraqueza, o louco né? não é nem quem tá indo no psicólogo, né? A pessoa tá indo pra lidar com o louco que não vai. Exato. É. Eu já ouvi Mas muito, hoje- para de é. frescura. É porque assim, exatamente. você, por exemplo, nosso ouvinte aí que compartilhou com a gente essa necessidade de buscar, né? Talvez em outro momento era tido como uma vulnerabilidade assim, de Como fraqueza fraqueza, mesmo, né? Ser vulnerável, É. mostrar fraqueza. Esses dias eu vi um cara que tem milhões de seguidores, apareceu para mim por causa de terapia mesmo. Ele é de um mundo bem machista, assim, né? E ele tava participando de um podcast onde ele falava: hoje eu faço terapia, Uhum. né? E musculoso, todo assim, e ele falava assim: é uma coisa que no meu meio, se eu falasse que eu precisasse, Ah, era tirado. todo né? mundo ia falar mal de imagina. mim. Era taxado Era já. taxado. Então, hoje não. Hoje eu venho aqui e falo, não, eu faço terapia e fez muito bem pra mim, porque eu pensei na minha vida. Então, essas Uhum. são situações que hoje a gente sabe. A maioria dos suicídios são os homens. Olha só. Caramba. Coisa. Mas ó, até né? pegando aqui o gancho na próxima pergunta do roteiro. Você ainda acha que existe um preconceito, Ainda tem um apesar de ter. Melhorou muito, mas É. ainda tem. Uhum. Eu vejo um outro lado também. Por exemplo, quando eu vou conhecer alguma pessoa e a gente conversa bastante e tal, sempre tem aquele lance de sua terapia tá em dia. Aham. Tem esse outro lado agora Sim. também, que antes não Tem, tinha tem. tanto. Sim, hoje Verdade. aparece mais. Então Hoje tem. aparece mais. Eu acho que tem ainda um certo preconceito, que graças a Deus tá perdendo força, Tá mas tem o caindo, outro lado também que, viu, e você tá com a terapia em dia, tá tudo certo? Ah, então Cobrança, vamos conversar, né? Aham, Então vamos conversar. Se tá em dia, a gente conversa. É, segue, tipo isso. segue o papo. tipo isso. E seguindo aí essa linha do que a gente está falando, tem uma ideia de que a terapia é só para quem está com um problema grave, para quem está Não. passando por uma crise, Não, para não é. quem de repente passou por um luto. Essa visão precisa mudar? Precisa mudar. Uhum. Precisa mudar. E foi legal essa pergunta. Ontem eu tô com um paciente novo, ele não é daqui, né? Mora fora daqui, na faixa dos seus quase 60. E ele falou assim: eu tô procurando porque eu quero me conhecer. Uhum. Tem muitas nuances da minha vida que eu nunca comentei com ninguém. E eu preciso desse lugar para poder falar e me entender mais, saber me posicionar, entender porque algumas coisas me afetam ainda tanto. Com 60 anos de idade. Olha que bacana, Uhum. né? De autoconhecimento, Sim. É isso. tá? Ô, Boa. Grê, para quem então está pensando em cursar psicologia, o que é importante a pessoa saber sobre a profissão, os desafios da carreira e a realidade do dia a dia? Para quem tá Querendo prestar. a gente Isso. tem que entender que a psicologia está no auge, isso é muito bom, Uhum. né? Então a nossa profissão está crescendo muito, e isso é maravilhoso, né? Então entenda que para sempre você vai precisar estudar, sempre, 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 Uhum. porque a ciência ela traz muita coisa o tempo inteiro. Então é estudo, é dedicação, é amor, é disciplina, isso precisa ter. Então acredito que seja mais essas questões importantes de você entender. Uhum. Né? Tá sempre muito antenado com essa questão toda dos estudos da ciência, gostar muito do que você faz, entender e fazer sua terapia, sua supervisão, entender que é um dom,
né? Não é só certeza. estudo, mas é Uhum. um dom também. E que a prática vai te fazendo cada vez melhor. Uau! Ô, Greta, Bom. depois de exercer a profissão aí por alguns anos, conhecer tantas histórias, né? Uhum. O que que a psicologia ensinou pra você sobre as pessoas e sobre a vida? Que cada mundo deve ser respeitado. Olha, que bonito. Parecia já que ela tava pronta porque eu ia perguntar, né? Acho que a Carol mandou um spoiler. Não mandei. Não é possível, não é possível. As bestes. Gente, a subjetividade humana é a coisa mais incrível do mundo. Né? E quando a experiência da clínica nesses anos todos é bem isso, de que cada olhar, cada fala, cada coisa que a pessoa traz é um mundo diferente. Nenhum mundo é igual. É verdade. Então a gente passa por tantos mundos quando a gente está junto com o paciente. E isso é tão maravilhoso, né? Então, cada Uhum. mundo é único e tem que ser respeitado. Agora vamos ver se você vai ser tão rápida e Ai, meu pronta igual você foi agora, hein? Que essa é pra ser. Pra fechar, diga em uma frase o que significa pra você ser psicóloga. Nossa. Ih, ó, Ah, não, só uma não frase. Agora funcionou. apertou, Não agora funcionou apertou. igual a outra. Em uma frase, Gre. Em uma frase, Não, uma frase de umas 5 linhas não, viu? a psicologia é uma dádiva. É isso. Muito bom, hein? Muito É bom isso. mesmo. Ô, Greta, pra quem quiser acompanhar o seu trabalho, passa os seus canais aí pra gente. Bora lá, o Instagram é greta.souza, é o mesmo no YouTube, onde tem as lives de livros. Meu WhatsApp é o 14997951556. 14997951556. É isso aí. Tiveram perguntas aqui, pelo que eu tô vendo, que não deu Isso, tempo de eu ir ia pro até ar. comentar É. isso, né? A gente agradece e tá concorrendo da mesma forma, se mandou Sim. o nome, tudo certinho. E claro, no próximo mês a Greta tá aqui de novo. De novo, porque nós é temos o isso. privilégio de uma sessão que jamais chegaria a esse tempo, né, Greta? Que nós temos Sim. aqui o privilégio de ter a Greta por tanto tempo, né? Com certeza. Então, aproveite e mês que vem já fique ligadinho que a Greta volta e você manda a sua pergunta e aí você vai ser respondido. É isso. Gre, obrigada Eu que pela sua agradeço. presença aqui no De Boa. Mais uma vez, parabéns. Muito obrigada. Eu agradeço muito o carinho de todos. Eu gosto demais de estar aqui.